Sobre Maria, mas a Maria tem a impressão que essa ideia da Maria era justamente para falarmos um pouquinho das mães, porque a gente consegue perceber ali o sofrimento da Maria tendo o filho Jesus, não é? Meu Deus do céu. Jesus, aquela luz intangível, aquela luz inimaginável, e a gente pensando, ai meu Deus, imagina a mãezinha, o que será dele, né? O que será que vai acontecer com ele? Como será que as pessoas vão se comportar com ele? A mesma coisa quando uma mãe tem um filho muito bom. O medo que ela tem de as pessoas fazerem coisas erradas com ele, abusarem da confiança dele, fazerem coisas que não devem com ele, não é? Eu fico pensando na mãe de Jesus, como deve ter vivido grandes aflições. E Jesus, aquele filho maravilhoso, aquela educação bastante aprimorada, desenvolvida, e aquele amor profundo de uma mãe que, obviamente, recebeu, não é, de uma forma tão especial a figura de Jesus. Então, a gente vai falar um pouquinho dela, vamos falar um pouquinho sobre as Marias, milhares, centenas e milhares de Marias. Eu acho que quando a mãe escolhe o nome Maria para a filha, para a filha, né, óbvio, ela está pensando assim na Maria, mãe de Jesus, quando ela escolhe. E eu acho que no fundo, ela tem aquela vontade de que a sua filha Maria seja igual a Maria, né? Mãe de Jesus, o futuro dela. Então ela traz aquela associação com a Maria, mãe de Jesus. E a gente já percebeu que esses nomes que são retirados do Evangelho, do Primeiro Testamento, muitos deles as pessoas no meio da vida nem percebem, nem se lembram por que tem aquele nome, né? Qual era o objetivo daquele nome. E aí vivem a vida de forma natural. Então, é muito comum a gente achar nomes bíblicos em pessoas que estão envolvidas, às vezes, em coisas infelizes, em coisas tristes. Mas as Marias têm um toque especial, porque a maioria delas parece que tem assim, um segredinho pessoal, assim, uma coisa delas pessoal, não é? Bom, todo mundo sabe que Maria não tinha a evolução de Jesus, como nenhum de nós aqui da Terra temos e jamais tivemos. Não existe nenhum ser que passou pela Terra que tenha tido a evolução de Jesus. Isso é uma coisa que nós precisamos ter toda certeza, porque de vez em quando surgem alguns ídolos que as pessoas veneram e você pensa assim, mas ele é maior do que Jesus? Não, não é maior do que Jesus, porque está cheio de problemas humanos, cheio de falhas humanas, não é? E, no entanto, mesmo assim, as pessoas veneram e acham aquela coisa, não é? Guardam foto, fotografia e fazem coleção e álbum e não sei o quê, e pôster, e põe na camiseta e sai no meio da rua com cartaz e aquela coisa toda. Mas o maior ser que já passou pela Terra, sem a menor sombra de dúvida, é Jesus. Qualquer um dos profetas, qualquer um desses que estão na história da religião no mundo, nenhum deles, em nenhuma parte do mundo. Então, não adianta ir para a Índia, nem para a China, nem para o Japão. Bom, se vê que esses países quase nem ligam muito para a religião, mas não adianta ir para o Oriente Médio. O nosso Mohammed lá, tadinho, deixou muito a desejar. E mesmo assim foi considerado um deus, né, pelos muçulmanos lá. Mas eu acho que ele não conseguia nem amarrar o sapato de Jesus, a sandália de Jesus. E, no entanto, ele ficou tão iludido, tão assim, né? Tinha como é que eu posso dizer assim, um carisma tão grande, né? Que as pessoas acabaram louvando ele como Deus. Mas veja a diferença dele com Jesus. A diferença dele com Jesus, porque Jesus morreu numa cruz ao lado de 2 ladrões. E ele morreu ao lado das esposas, o Mohammed. 5 ou 6 esposas estavam ao redor dele, no leito de morte. Olha só que interessante, né? 5 ou 6. Você vê que ele prometia mais de 20 para quem fizesse alguma coisa que ele mandasse lá. Ele reconhece Jesus, obviamente, mas como um profeta, assim, de natureza assim, subalterna, né? Por assim dizer. A maioria de nós, muitas vezes, temos esse pensamento. Não esquecemos do maior ser que já passou pela Terra. E aí nós temos a causadora de tudo isso, no bom sentido, na melhor dos objetivos da palavra, que é Maria, obviamente. José já tinha idade mais avançada, Maria foi escolhida por José. Eu não sei se vocês sabem os detalhes dessa história, mas o José ficou viúvo, precisava de uma esposa. E aí, nesse tempo, eles iam procurar nas casas religiosas. Aí chegaram lá, fui perguntar lá, tipo uma pessoa que nem Dona Áurea, assim, São Luís, né? Tem alguém aqui que eu posso casar, né? Já pensaram, né? Pensou se o José chegasse aqui e falasse, Dona Áurea,
estou precisando casar, tenho filhos, já fiquei viúva, a senhora não indica alguma Maria aqui do salão, alguma Maria aqui da Casa Espírita, né? Aí, obviamente, ela vai ter dificuldade, falar, José, talvez você tenha que procurar em outra casa, porque as Marias daqui já estão todas comprometidas, né? Algumas se comprometeram até antes mesmo do casamento, enfim, mas tudo bem, não é? Desculpa, não dá para atender dessa vez não dá, não é? Mas aí perguntaram para ela, estou recebendo uma advertência aqui, com tomar cuidado com as brincadeiras, mas tudo bem, eu tomo. Aí o sacerdote do templo disse que tinha uma Maria que ele poderia indicar. E aí foram encontrar-se. Aqueles casamentos de arrumação, né? Eu sei que José foi todo entusiasmado e tal, e viu ela, parece que fazendo alguma coisa, uns afazeres lá domésticos, de longe, e ele ficou assim muito entusiasmado com ela, ficou assim muito envolvido, entusiasmado. Ela também, quando o conheceu, ficou dessa forma, enfim, foi um casamento arranjado, mas não foi arranjado, por assim dizer, pelo sacerdote do templo, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas 95% dos casamentos na Terra são de provas e expiações. Então, nós, assim, dificilmente arranjamos aquele casamento, né? Aquele casamento, assim, com aquele total amor, aquela total abnegação. 95% não consegue. O que máximo que nós podemos fazer aqui, se formos verdadeiramente cristãos, é construir em cima de um relacionamento, construir amor. Porque na maioria das vezes a gente vem em processos de reajuste. Talvez ninguém tenha pensado nisso, aliás, nem é o momento de falar isso, não estamos falando de casamento, né? Estamos falando da Maria, não é mesmo? Aí nós voltamos lá para Maria, Maria viu José, José viu a Maria, aquela coisa e tal. Bom, eles se uniram. Foi uma coisa assim fantástica, maravilhosa. E aí todo mundo conhece na história, mais ou menos as coisas que aconteceram. E aí Maria deu à luz a Jesus. Aí foi apresentá-lo no templo, chegou lá, tinha um sacerdote do templo que não falava, aí quando ele viu Jesus, falou, agora eu posso desencarnar em paz, não é? Eu também tenho medo quando alguém vem apresentar um bebê, porque de repente pode ser o último que a gente vai ver, né? Então, tem medo também, né? E ele lá, eu estou tentando lembrar o nome, não sei se é Zacarias, acho que é Zacarias, não sei, um sacerdote lá do templo viu e Jesus. E o interessante é que Jesus já deu a primeira mensagem para ele. Olha que coisa legal. Porque ele batia no peito com os pezinhos no peito dele. Porque ele queria saber o que tinha vindo fazer, né, o enviado de Deus na terra. E ele batia os pezinhos no peito acho que é Zacarias, se não me engano. E batia os pezinhos no peito dele. Olha só. Como a demonstrar que a tarefa dele era uma tarefa associada ao amor. Era coisa que poucos tinham entendimento sobre isso. Se até hoje a gente ainda tem dificuldade, não é? Porque se a gente não adoça muito, a gente deixa sem açúcar, o amor ainda está uma confusão na Terra. Ninguém chegou à conclusão qual é a quantidade que a gente tem que pôr de elementos para temperá-lo. Porque se não erramos por muito, às vezes erramos por menos, ou às vezes erramos por não usar em momento algum. Todos nós somos dotados desse sentimento maior, profundamente falando, se a gente mergulhar lá dentro de nós, todos nós temos um manancial inesgotável de amor. Mas acontece que a gente não tem o hábito de utilizá-lo, a gente não sabe como utilizá-lo. É mais ou menos assim como se a gente ganhasse uma grande fortuna e não soubesse o que fazer com ela. E aí a gente coloca ela em algum lugar, mas a gente não quer mexer com ela porque aquilo dá trabalho, aquilo é um negócio que, sabe, a gente não sabe como que é e deixa ele quietinho lá. E aí as pessoas têm essa dificuldade de mergulhar nesse sentimento e colocá-lo para fora e expandi-lo para fora. Essa é a tarefa de Jesus. Porque o amai-vos uns aos outros, o amai-vos de Jesus é um amor assim profundo, aquela coisa assim que a gente talvez ainda consiga de longe imaginar, assim, alguns estudiosos dizem aquele amor de mãe, mas é muito mais do que isso. Porque às vezes o amor de mãe está muito adocicado, mas é muito mais, é um amor mais puro, um amor mais profundo, aquela coisa assim de você imaginar que não tem limite assim de bondade, de bem-querença, não tem limite, é uma coisa assim. Mesmo para um malfeitor, mesmo uma pessoa não digna,
É mais ou menos assim, é como a gente aprende que Deus tem pelos filhos. Aquele amor inesgotável, aquele amor profundo. Claro, nós estamos também muito longe disso, mas nós precisamos aprender a utilizar esse sentimento conforme Maria aprendeu. Depois que ela percebeu o trabalho de Jesus, depois que ela viu Jesus sendo crucificado, agora a gente faz uma pausa e pergunta: vocês já pensaram a gente com aquele filho que a gente ama profundamente? Ver ele sendo injustiçado, judiado, bateram nele, fizeram ele carregar aquela cruz terrível, fizeram aquelas chacotas de botar uma coroa de espinhos, penduraram ele na cruz. Vocês já imaginaram aquela mãe? Mas o que meu filho fez para merecer isso? Por muito menos, né? Hoje em dia, eu ouvi falar que até nas escolas, se a professora falar de qualquer jeito com o nosso filho, a mãe vai lá e quer bater na professora. Por muito menos. É verdade. É. Duas professoras? Não é? Quando meus filhos chegavam em casa, que a professora, eu falei, se eu for lá, professor, reclamar de você, o tempo vai fechar para o seu lado. É melhor você não reclamar dela, hein? Mas como assim vai fechar o tempo? Eu não sei. Fechar o tempo significa que vai chover, que a gente vai se molhar, que vai ser desagradável, não é? Vai molhar o pé, pode pegar um resfriado, não é? Mas eu não sei, hoje essa coisa assim, aquela superproteção, diríamos assim, até superficial, porque aquilo só estraga o filho. O filho não pode ter uma contrariedade, não pode ter nada, ninguém pode falar não pode levar uma invertida em nada, em absolutamente nada. Porque é bullying, é discriminação, é não sei o quê, é inventar um monte de coisa para fragilizar as pessoas. E aí você pensa ao longo da nossa vida, quanto que a gente não tem que engolir de leão, de sapo, de tanta coisa, né? E a gente nunca está preparado para a vida porque a gente nunca está disposto a isso. Qualquer malquerência, qualquer palavra mal colocada, pronto, derruba a pessoa, fica uma semana, não quer mais ver, não quer mais ir lá. Não quero mais ir para a aula, porque a professora fez uma malcriação para mim. Chamou você de burro? Não. Se chamasse, ela estava presa, né? No nosso tempo, eles tinham até um chapéu, né, que punham na gente. Era do tempo delas, acho que era do tempo dela, põe o chapéu, né? Aí você desfilava com o chapéuzão lá. Em tom de brincadeira, pode ser excesso, mas o objetivo do professor justamente é espinetar o aluno para frente. Essa é a ideia. E olha, a coisa mais difícil que tem é isso, porque a gente tem que achar uma fórmula para fazer isso, a gente tem que descobrir um jeito. Mas enfim, voltamos a Maria, Jesus. Nós falamos que por muito menos, né, a gente já ficaria chocado, imagine Maria naquele momento. Mas aí Jesus, nos últimos momentos, viu que tinha lá um acompanhante de Maria, que era o João, né? Jovenzinho, estava ali do lado de Maria, forte, um jovem de capacidade, porque os outros estavam todos sumidos, paradeiro ignorado, né, os demais, morrendo de medo para o tempo fechar antes da hora para eles, morrendo de medo, mas o João estava ali do lado da Maria. Tipo assim, eu estou com Jesus e com Maria aonde quer que eles estejam. Sabe assim? Hoje, a linguagem técnica popular é assim, vestiu a camisa, sabe assim? Não importa, se me pegarem, me prenderem, me baterem, não importa. Eu estou com Jesus, estou com Maria, em qualquer lugar que eles estejam. E aí estava lá. E ele então viu aquilo, ele deve ter ficado muito feliz. Porque ele devia estar sentindo o sentimento da mãe, devia estar ali triste também de ver a mãe sendo uma espectadora daquela cena horrorosa, daquele teatro horroroso. E aí ele fala, ei, olha aí quem está do seu lado. Ei, olha aí quem está do seu lado. Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ou seja, nós precisamos adotar a humanidade como nossos parentes próximos. Ai, como isso é difícil, meu Deus. A gente não tem tolerância nem com o cobrador do ônibus. Com o motorista nem se fala, mas nem com o cobrador que está lá quietinho, não fala mais com ninguém, só fica no celular. Se a gente dá o dinheiro, ele demora para dar o troco, a gente reclama. Se a gente vai passar o cartão não passa, a gente reclama. Se a gente pergunta alguma coisa para ele, ele não escuta, a gente reclama. Tudo a gente reclama. Imagina só. Como é que a gente vai trazer ele para ser um familiar nosso, uma pessoa querida nossa? Como é que a gente vai fazer isso?
Olha só que dificuldade. Mas mostrando para a gente que nós precisamos nos unir uns aos outros, nos dar as mãos, nos fortalecermos, e enfrentarmos as agruras da vida, as dificuldades da vida. Isso pode significar a união com familiares ou com amigos. Mas aí vocês pensam um pouquinho, como é que a gente consegue fazer isso? A gente não quer ninguém na nossa casa, nem para fazer visita. Ainda mais agora, a Covid está nas paredes. Não, eu não vou na casa do fulano, não. Vou na casa da Áurea, não. A Áurea recebe 100 pessoas lá por semana. Deus que me livre. Não é? Nem isso a gente quer receber. Ah, eu não gosto do fulano, não gosto do marido da ciclana, não gosto do cunhado, não sei de quem. Assim. Ainda mais agora, os últimos 2 anos foram assim. Ah, o fulano é esquisito, o outro é palmeirense, o outro é corintiano, o outro é São Paulino. Tem motivos. Olha só, motivos assim, incríveis. Deixa o fulano vir. Ah, ele é muito pesado. Mas não de peso, né? A vibração dele é pesada. Se vê que ele chega lá, já pergunta se não vai ter café, mas é outro assunto esse. Mas o que tem? Quantas vezes a gente encontra-se com eles? Então, vejam a necessidade que nós temos, já apregoada por Jesus, aí naqueles últimos instantes, né? Vamos se unir. Olha, ele está aí, fazendo companhia. Eu não posso estar aí, ele está fazendo as minhas vezes. Vai lá com ele, fica com ele, ele vai te ajudar. E na maioria das vezes, quando a gente está no leito de morte, quem que a gente pode contar para continuar com a nossa esposa, nossos filhos? Uma cunhada, um sobrinho, cuida dos filhinhos, cuida da minha esposa, dá apoio, dá ajuda aqui na minha casa, não deixa a coisa entortar de vez. Quem que a gente tem, diríamos assim, liberdade para fazer isso? Com quem? Na maioria das vezes com ninguém, é difícil. Difícil. Eu já estou trabalhando isso em casa, eu já falei com a moça que trabalha há 30 anos em casa, falei, olha, outro dia eu fui fazer uma viagem de navio, vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito séria, né? Aí fui fazer a viagem de navio e eu estava morrendo de medo, mas não queria que ninguém soubesse que eu estava com medo, porque eu estava durão. Não, eu tenho medo nada, que nada, tá tudo certo. Mas aí eu fui lá um dia, bem escondidinho, no escurinho, bem cedinho, e escrevi uns papéis lá com a senha dos bancos, com não sei o que da casa, a chave embaixo do tapete, fiz lá. Aí dobrei direitinho, pus na gaveta, aí quando a gente foi sair, tá tudo bem, olha, babá, é o seguinte, se acontecer alguma coisa com a gente, que não vai acontecer, porque também, se aconteceu, também não tô nem aí. Durão, né? Ah, na gaveta tem um envelope com algumas instruções para você, com as crianças, porque é você que vai ter que assumir a casa. Ah, mas e a sua filha? É você. É você. Porque a gente também conhece os nossos filhos, a gente ama eles, mas conhece, né? Quem eles são, né? Então, são sempre figurinhas assim bem difíceis de um álbum, não é? De um álbum assim que tem muitas figuras e algumas são as mais difíceis, óbvio, de conseguir, né? De trazer para a gente, de colar com a gente, né? De fazer parte da nossa coleção, né? Então a gente vai, não pode ser a filhinha, tem que ser você. Mas como é que faz? Eu falei, você vem, muda para cá, traz a tua filha, traz o teu marido e muda para cá, qual é o problema? E cuida da casa. Tá bom, não vai acontecer nada, não sei o quê, tal, tá certo, tá tudo bem. Não aconteceu nada, voltei, esqueci da carta, a carta está lá até hoje. Agora que eu lembrei, eu vou chegar lá agora e procurar ela, né? Mas então, dificilmente a gente tem alguém para isso. Dificilmente a gente consegue confiar numa pessoa que possa administrar na nossa falta alguma coisa da gente. Vocês já devem ter ouvido falar uma coisa chamada testamento. É uma dor de cabeça, porque tem que nomear um testamenteiro que vai fazer as nossas disposições de última vontade. É uma confusão. Não, mas dificilmente a gente confia em alguém para pôr lá como testamenteiro, aquela coisa toda. Advogado, então, nem se fala, não tem advogado. Em São Paulo, no Brasil inteiro, não tem nenhum que seja bom. Todos eles são iguais a gente, têm defeitos. Só que são defeitos diferentes dos nossos, porque uns tomam muito café, os outros gostam de videogame, mas eles gostam muito de dinheiro, essas coisas diferentes, mas é igual a gente, né? Os que fazem palestra, ninguém dá valor, porque, coitado, é lunático, não é? Então, é difícil, veja como é difícil achar, né? É difícil.
Então, veja o nível de problema que a gente sente. Então, ali naquele momento, imagine a aflição de Jesus, a gente volta para lá e Maria, então, viveu aquele drama, aquela dificuldade, seguiu sua trajetória e João ficou ao seu lado, ajudando, protegendo, favorecendo, amparando. E a partir desse instante, eu tenho a sensação de que Maria teve assim um insight, ela teve uma espécie de caiu a ficha, porque a partir daí ela começou a auxiliar e socorrer os necessitados do caminho. Eles arrumaram uma casinha, não sei se ela ganhou um cantinho, próximo de uma praia, em Éfeso, se eu não me engano, e ela se mudou para lá, e lá todos os transeuntes que passavam por lá, ela oferecia um pouquinho de sopa, às vezes uma dormida, alguma coisa, para a pessoa poder seguir viagem, porque antigamente era tudo, a maioria das coisas eram a pé que as pessoas faziam, era extasiante, era terrível. Hoje a gente às vezes está viajando, nós vamos parar onde? Vamos parar no frango assado? Não, eu quero parar no outro, como é que chama o outro restaurante que tem? Grau. O Graal, não, Graal não quero Graal não. Vamos parar no Quinta da Baronesa? Fica escolhendo. Agora você está andando 2.000 quilômetros, 2.000, não é 80 daqui em Sorocaba não, nem 50 daqui em São Roque não. É 2.000. Aí no meio do caminho, você, que vai? Não tinha Graal, não tinha frango assado, não tinha nada disso, né? Você contava com a boa vontade das pessoas. Bateu lá, cai fora, vagabundo, aqui ninguém atende. Aí onde que você vai achar outra casa? Aonde? E aí bate na casinha dela, claro, toma aqui um caldinho quente, sempre preparadinho, sempre esperando. Toma lá um caldinho, se esquenta um pouquinho, descansa um pouquinho, lava os pés, não é? Relaxa um pouquinho, fica aqui um pouquinho, descansa, às vezes dormia lá uma noite, um dia, e depois seguia a viagem. Então ela começou a fazer isso e começou a ficar conhecida, até porque algumas pessoas começavam a ir lá de propósito, porque eles sentiam alguma coisa diferente quando iam lá. Eu não sei, eu tive o prazer muito grande, não sei se Dona Aura teve esse prazer, mas tive o prazer muito grande de fazer algumas visitas aqui em, não Santo Ângelo, mas Santo Ângelo, Suzano, Santo Ângelo, Pirapitinguí que é Itu, né? Santo Ângelo. E aí a caravana ia para Santo Ângelo, né? Todos os anjos saíam de São Paulo, pegavam um ônibus fretado e os anjos iam tudo voando para lá, chegava lá, os anjos iam tudo visitar os necessitados lá, os rancenianos, né? Mas tinha uma casa que as pessoas, todo mundo tinha que parar lá. Todo mundo ia lá. Se não me engano era Noca o nome dela, se não me engano. Todo mundo parava na casa da Noca. Ceguinha, de idade, mas a gente não sabe, né, como que é essas coisas, como é que são essas coisas, né? Aí a gente pensa assim, a gente reclama tanto da vida, a vida, meu Deus do céu. Mas imagine que não faz 100 anos, faz menos do que 100 anos, de que se aparecesse uma pintinha na pele, não pode viver em sociedade. Já pensaram? Isolavam eles, fizeram uma cidade. Nessa cidade só tinha rancenianos. Uma cidade. Tinha teatro, tinha até casa espírita lá. Teatro, avenidas, casas, as casinhas separadas, ambulatório, tinha tudo lá, tudo, uma mini cidade. Uma mini cidade. É igual Pirapitinguí, é igual. A senhora já teve em Pirapitinguí? Muitas vezes. Então, a gente vinha em Santo Ângelo, né? Aqui em Suzano. Muitas caravanas iam em Pirapitinguí por causa do Jesus. Porque o Jesus é de lá, né? Era de lá. E o Chico também chegou a recomendar essa entidade para os espíritas. Mas uma pintinha fora da sociedade. E a gente reclama. Agora nós estamos começando a ver, sabe o tipo de reclamação? As pessoas que têm idade. Os meus filhos querem colocar eu no asilo. Aí fica apavorado, desesperado. E eu já estou trabalhando, conversando com outras pessoas. Aí pensa assim, eu vou até convidar a Dona Áurea. Se o negócio entortar para nós vamos fazer o nosso asilo, vamos fazer? Aí nós vamos com nossos amigos, a gente vai morar todo mundo lá, os amigos espíritas vão morar lá. E eu estou pensando nisso. Não é? Já pensaram? Aí os jovens vão querer ir lá e falar assim, opa, aonde que você vai? Vou na casa do meu pai. Marcou hora para eu ir encontrar com ele, agora ele está na reunião, não pode atender. Pode esperar, ou vai embora, volta outro dia. Vamos se vingar deles, não é? Vamos se vingar deles.
E a gente reclama, e ali a Maria, com aqueles recursos parcos, aquelas dificuldades todas, e aquelas pessoas que passavam por lá, e as pessoas iam lá e gostavam de ficar lá, conversar com ela alguns minutinhos, era uma coisa... Quem visitou, você visitou o Chico alguma vez? Já visitou o Chico? Então quem ia no Chico era uma experiência assim, inconfundível e única, porque a gente não sabia o que sentia perto dele, era uma sensação, um sentimento, uma coisa assim, né, dona Aura? Era tão especial o negócio, por isso que ele recebia centenas e milhares de pessoas. Quando ele foi na televisão, na década de 70, aí o negócio atrapalhou de um jeito, porque aí todo mundo queria ir lá, achava que ele tinha solução para qualquer coisa. Olha, Chico, meu gatinho não está querendo mais comer ração. Tem cobra na porta da minha fazenda, como é que eu tiro as cobras? Eles perguntavam essas coisas para ele, olha só. O gatinho eu não sei, porque o gatinho é um negócio mais moderno, né? Mas as cobras... Né? Aí fala, meu filho, isso aí eu não funciono com isso, tem que procurar outro tipo de médium. Médium de efeito físico. Olha o que ele falava, ele sabia das coisas, né? Mas as pessoas não sabiam o que sentiam perto dele, era um negócio assim, sabe? Aí veio a NASA lá, dos Estados Unidos, para desmerecê-lo, fizeram um teste na aura dele. Todo mundo tem uma aura de 5 centímetros, meio centímetro. Negativa 2 centímetros, não sei. A minha deve ser de negativa 5 centímetros, para dentro. Porque não consegue enxergar para fora, mas... Descobriu que ele tinha uma aura de 10 metros. Então, a 10 metros dele, você já sentia um negócio assim estranho, sabe? Assim, um negócio... Começava você a pensar em coisas emotivas, começava você a pensar em coisas bonitas. Não sei como eu posso explicar isso. Assim, não sei. A gente começava a ter aqueles pensamentos... A gente podia conciliar com meu irmão, né? Poxa vida. Será que eu fiz alguém infeliz? Será que alguém está triste comigo? Sabe assim, esses pensamentos assim que de vez em quando vem na gente. Pensar sobre a vida. Olhar para trás, nossa, podia ser melhor com a minha família, podia relevar, podia esquecer, perdoar a dívida do meu irmão, sabe, umas coisas assim. Vinha, esses pensamentos vinham na gente. Aquele sentimento de compaixão grande, você vê uma pessoa na rua, você fala, ai, tadinho, puxa vida, como deve ser duro morar na rua, sabe, um sentimento de compaixão. Aquela vontade de ser útil para alguém. A gente, perto dele, tinha essa sensação, esse sentimento, essa coisa. Eu nem sei se não foi por isso que a dona Aura tem isso aqui. Nem sei. Nem sei, porque todos eles que tiveram contato com o Chico, se não tem nem nada fazendo, não estão fazendo nada, estão mortos. Porque todos eles que tiveram contato com o Chico fizeram alguma coisa. Uma casa espírita, trabalho social, hospital, sei lá, creche, alguma coisa fez. Todos eles. Então, perto do Chico aí, eu acho que as pessoas tinham a mesma sensação perto da Maria. Porque queriam, gostavam de ir lá. É aquela coisa que às vezes a pessoa não precisa falar nada, né? Mas você tem uma sensação gostosa de estar perto dela. Uma coisa assim. Eu não sei, mas parece que aqui na Terra, no mundo, a gente aprende a ser diferente. As pessoas têm horror de ficar perto de você. Né? Primeiro porque você acha que você tem que ter a língua que nem uma faca, né? Então, qualquer coisa você já sai esgrimando. Meu marido, manda no pau, põe ele no pau. Roubaram meu carro, devia matar todos os ladrão. Olha como é que nós somos, assim, desse jeito. Né? Fui mandado embora, a firma vai fechar, não se preocupa não. Você foi mandado embora? Nunca pensei isso, por falar pra alguém. Fala que a empresa vai fechar. Pode até desejar, mas não falar. Eu nunca pensei nisso. Mas não tem gente que tem assim uma palavrinha forte, pesada, ácida? Não tem? Estou brigando com meu vizinho, joga sal lá no carro dele, enferrujar tudo, aquelas pragas. Eu estou falando essa porque eu sofri uma dessa aí. Eu fui fazer uma visita fraterna e aí tinha uma mulher na rua que era temida. Bom, toda rua tem uma pessoa temida. Aqui deve ter alguma também aqui na rua. Espero que não seja a senhora. Bom, não, eu digo assim. Não, pra gente,
pra gente. Mas às vezes algum vizinho fala, o quê? Ela mora naquela casa. Não vou passar nem na calçada, Deus que me livre, né? Então fui fazer uma visita e tinha uma vizinha lá, a gente entrou para visitar uma criança desnutrida na década de 80, tinham 6 crianças desnutridas em São Paulo inteiro. Aí a gente visitou uma delas pelo hospital. E aí quando saiu o carro estava branco assim de sal, era um carro vermelho, estava branco de sal. A pessoa que estava comigo falou, olha, eu vi aqui que tem um ônibus para na porta da minha casa, eu vou pegar ele já, você pode ir embora sozinho. Ninguém quis entrar no carro, a pessoa fechou a porta, ele ficou sozinho na calçada, e a mulher lá no muro olhando para mim, e o carro tudo branco. Boa tarde. E aí, aquelas palavrinhas sempre muito bem colocadas, evocando os menores filhos do nosso Pai Criador, não é? Para que Ele nos acompanhe, que esteja com a gente, que estrague a nossa vida. Então, é isso que ela recomendou, né? Falei, tudo bem. Aí fui embora com o carro de sal mesmo, mas a sorte que, na verdade, a gente não virou estátua, né? A primeira dela virou sal, estátua de sal, né? E o sal foi andando, só foi voando e saiu tudo e foi tudo embora, não sei. Bom, e antigamente os carros enferrujavam de qualquer jeito mesmo, né? Então, era o sal, às vezes era o ar, às vezes é a água que deixou, era a terra da rua que você passou de terra, enfim, enferrujava de qualquer jeito. Então, não tinha problema nenhum, né? Que teve um banho de sal, né? Na verdade, talvez até foi bom, né, que deu uma boa limpada nele, porque depois eu resolvi reformar e o carro ficou novinho, bonitinho, e eu fiquei muito feliz. Mas enfim, mas não era o Del Rey não, era um outro, era um Fusquinha. Era um Fusquinha. Então a gente sempre tem uma palavrinha ácida. Imagine Maria lá nos afazeres dela, com humildade, com simplicidade. Já lá, passando dos 40 anos, né? Se ela teve Jesus com 14, 15, 16 talvez, mais 30, são 46, 50 anos mais ou menos, né? Com tudo que ela tinha visto, presenciado, observado de Jesus, as coisas incríveis que Jesus produzia. O que a gente tem registrado é só que alguns historiadores conseguiram, algumas pessoas conseguiram registrar, mas tem muita coisa que não foi registrada, né? Então, aquela história das conversas de Jesus com os espíritos, andar sobre águas. Quando o pessoal fala de andar sobre água, todo mundo tem a impressão que é daqui até ali, né? 1,5 km ele veio andando em cima da água. 1,5 km. Imagina só. Mas nós vamos falar de Maria, vamos continuar com a Maria. E aí, obviamente, que um espírito desse, sentimentos nobres, nobilíssimos, as pessoas quiseram se aproximar, até que um belo dia, já com a idade avançada, já mais acima de 60, porque naquele tempo, expectativa de vida, acho que não chegava a 40 anos, não é? 40 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas a expectativa hoje, assim, nas minhas contas é 100, e daqui a alguns dos nossos jovens é 120. Eles vão até 120. A gente vai até um 100 e eles vão até 120. Então, imaginem só, né? Hoje tem remédio para tudo, cada vez eles inventam mais remédio para tudo quanto é coisa, para dormir, para acordar, para ficar bem, para ficar mal, para levantar, para baixar, para ficar novo, para ficar velho, para tudo, não é? O levantar e abaixar significa coluna, ficar com a coluna boa, ajoelho bom, não é? Porque antigamente esse negócio aí era assim, era uma das duas, né? Ou o joelho estava ruim, ou a coluna estava ruim, então... Na casa espírita, a dona Áurea pode testemunhar. Olha, filha, ajuda a pegar essa sacola aí, dona Áurea. Eu tenho um problema de disco, de hérnia de disco nas costas. E eu cheguei até a concluir que os espíritas, de verdade mesmo, se não tivesse nada, não era espírita. Porque quando você ia na casa espírita, todo mundo tinha alguma coisa. Então é problema dos espíritas, né? Não é problema. Porque nunca podia carregar nada, nunca podia fazer nada, mas enfim. Só aqueles que não eram espírita, que eram aqueles, assim, aquele pessoal que estava chegando, meio atrapalhado, esses aí podiam fazer qualquer coisa, mas os espíritas também não podem. Tem que entrar na sala consagrada. Não, essa sala não está devidamente higienizada pelos espíritos. Não, essa sala está pesada. Não é? Eu falei pesado já a segunda vez, né? Já falei pesado. Então aquela coisa pesada, aquele semblante, aquela coisa, não é? Então os doutores da lei muitas vezes não podem vir na casa.
Eu me lembro quando eu comecei a dar passe no meio da rua, o povo falava, o quê? Eu falei, se eles quiserem quebrar minha perna, que quebrem, mas eu vou deixar de atender, a pessoa está pedindo. Você é espírita, pode me dar um passe? Eu falo, não, vai na casa espírita. Mas eles não deixam eu entrar, porque eu estou todo sujo, todo atrapalhado, barbudo, peludo, sei lá o quê. Não é? Cabeludo, barbudo. Com todo respeito, né? Barbudo, cabeludo, mas de um outro jeito. Né? Então, vai dar o passe? Não, mas aí tem que fazer a roda, e tem que pedir assistência, e tem que fechar, e tem que limpar, lavar com creolina. Duro, né? É duro, mas enfim. Maria, então, um dia recebe uma visita, ela está lá já com a idade bem avançada, lembrando de Jesus. De vez em quando ela sentava lá e ficava lembrando de Jesus. Aquelas lembranças, quando era pequenininho, depois cresceu um pouquinho, não é? Existem agora algumas informações de Jesus dos 13 aos 30, já começam a aparecer algumas informações. Uma delas é que ele passou alguns dias numa seita chamada Essênios. Eu tenho um livro. Tem esse livro, A Grande Espera? Não. Da Dora do Novelino? Não, é Harpas Eternas. Harpas Eternas, não, esse não conheço. E engraçado que ele foi lá, jovem ainda, e ele fez uma profecia, e deu certo a profecia que ele fez, porque ele falou assim, olha, se vocês continuarem desse jeito, que eles eram rigorosíssimos. Aliás, eu estava falando isso agora, né? Eles eram absolutamente rigorosos com qualquer coisa. Horário para dormir, horário para acordar, coisas do jeito que ia ter que comer, coisa que podia comer, coisa que não podia comer, era um negócio terrível. Terrível. Tanto é que a seita era pequena, eles eram poucos e estavam cheios de preceitos, cheio de... Se fosse no tempo do meu pai, ia falar cheio de mania, né? Aí eu falava, quem tem muita mania, o que é? É maníaco, sabe assim? Tem muita mania, né? Muita coisa assim. E ele falou assim, olha gente, se vocês continuarem desse jeito, isso aqui vai acabar. E acabou mesmo. Né? Passado lá menos de 100 anos, a seita sumiu, acabou, desapareceu. Porque prenderam, fizeram lá um monte de confusão e eles não conseguiram sobreviver. Mas deixaram um grande legado para a humanidade, que são aqueles vasos que continham ali escritos sagrados, os escritos do Primeiro Testamento, essas coisas, que ficou guardado por 2000 anos. Agora, recentemente, que foi descoberto. Uma ovelha resolveu dar uma passeadinha, daqui a pouco ela vem com um pedacinho de papiro na mão, uma caverna lá, dentro de uma caverna, não sei nem como posso descrever. E aí o cara que está com a ovelha vai lá na caverna, vê um vaso quebrado, com uns papiros, ele pega aquilo, leva, fala, onde você achou isso? Aqui. Aí ele começa a procurar um monte de caverna, um monte de vasos com um monte desses papiros. Agora, que ganhou o nome dos escritos do Mar Morto, uma coisa nova agora, de, sei lá, poucos anos para cá. Não é? Bom, voltando na Maria, ela está lá sossegadinha, daqui a pouco ela fala, bate na porta, pode entrar, pois não, tá. Serviu um pratinho de sopa, o senhor quer dormir, deite e tal. E ele começa a falar, assim, de um jeito meio característico dele, né? E ela começa, parece que para um pouquinho e fala, meu Deus, eu acho que eu conheço essa voz. Imagine, 20 anos depois, talvez, alguma coisa assim. Acho que eu conheço essa voz, assim, sabe? Começou a despertar nela uma coisa assim, aquela memória, não sei se vocês sabem também, mesmo com Alzheimer, as pessoas têm uma memória fonética, uma memória musical e fonética. Eles não esquecem. Tanto é que se a pessoa tem Alzheimer, pode fazer um teste, quem tiver um. Põe uma música que ele gostava. Ele vai dançar, ele vai cantar aquela música. Mas como é que ele lembra, né? Porque ele tem essa memória, né? Você já ouviu falar isso? Já toquei, já. Já tocou, né? Em casa de repouso. É por isso que você canta e toca assim? Porque quando o alemão chegar lá, né? Vai ser fácil, né? Ele vai que cantar, ele pode não lembrar cantar. nada de ninguém. Mas nem sei onde que é aqui, mas tudo bem. Mas não vão servir aqui, a mesa está aqui, mas não vai vir nem uma bebida, não vem nada. Não vem nada. Essa aqui é uma mesa diferente. Então, ela começou a ouvir a voz de Jesus e começou a se lembrar. Aí, quando ela se virou, ele estava em frente a ela. Ela viu as mãozinhas dele marcadinhas, tudo, né? E ela... nossa, aquele reencontro, né?
Só que ele veio buscá-la. Ela estava desencarnando naquele instante. Olha só. Veio buscá-la pessoalmente. Eu não sei se vocês sabem também, mas Jesus ele vem na Terra com muita frequência buscar alguns espíritos especificamente. Na literatura do Chico tem 4 livros que mostram quem Jesus veio buscar. Algumas figuras assim. Mas quem será, não é? Será que é o representante geral da religião oficial? Não. Quem ele vem buscar na Terra, assim, um deles era um palhaço, de São Paulo, inclusive. O outro deles era uma garotinha de rua, que a mãe tinha morrido, ela tinha ido para a rua sozinha, né? Mas muito resignada, muito educadinha, muito confortada, né? Ele veio buscar, não é? Uma outra mocinha também nessas condições. Então tem 4, ela tem mais um senhor mais próximo da sua época que está lá também dentro da sua cabana, e ele é leproso e ninguém se aproxima da cabana, e Jesus vai lá falando, mas você se afasta, você não pode ficar aqui, é proibido, não sei o quê, não é? A lepra era, para algumas pessoas, o que foi o Covid em alguns lugares aí do Brasil, com algumas pessoas, né? Então, prendia uma pessoa, estava no meio do mar lá sozinho, ele lá prendia o cara, você tem que ficar preso, você não pode desatender a ordem do César. Ou do Ricardão, não sei, porque o César nem era César na época, mas, enfim, né? Era ordens. Então, aí ele vai lá e abraça Jesus, Jesus abraça ele, né? Despedida de Vidal, tem até uma poesia que fala isso, né? E aí ele abraça, aí fala, Vidal, você venceu, e estou aqui para te buscar e tal, né? Também desencarna, então ele veio buscar pessoalmente o Vidal, né? E então algumas figuras Jesus veio buscar, e uma delas foi Maria. Maria ele veio pessoalmente buscar. Outra coisa que é muito legal a gente saber é que Jesus visita a Terra constantemente, pelo menos uma vez por ano. Então, quando nós estamos aproximando do Natal, Jesus se aproxima da Terra, muito próximo da Terra, muito próximo. Não é por outra razão que as pessoas ficam assim mais moles, né? O coração amolece um pouco. Recebi o 13º, acho que eu posso dar uns R$10 para ajudar a dona Áurea, né? Eu sou viúva, tá certo, eu recebo a pensão do meu marido, a minha, do meu irmão e do meu pai, mas eu também posso dar umas moedinhas, né, para ajudar lá na causa. Então a gente fica mais maleável, né, mais assim, mais... vê alguém na rua, se solidariza. Às vezes no dia de Natal quer pagar tudo que fez durante o ano, quer levar comida para quem está na rua. No dia de Natal, o camarada não aguenta de tanto comer, mas é o dia só um dia, né? Só vai no Natal. Mas é válido, pode ir, continuar indo, é válido. A Maria Dolores fala que é melhor a gente ir uma vez por ano do que não ir nunca. Então já é um conforto para a gente. Bom, eu vou uma vez por ano. Então melhor do que não ir nunca, não é? Enfim, então Jesus próximo da Terra, Maria, e ele então pega Maria nos braços. E aí a gente vai ver, não é? A história de Maria, o seu trabalho no plano espiritual. Uma das coisas muito importantes que Maria fez já no plano espiritual foi ter vindo aqui em socorro àquele nosso irmão que teve aquele problema com Jesus, Judas. E veio conversar com ele, saber dele por que ele estava daquele jeito, né? Triste. E aí ela dá um conforto para ele, o que deve ter dado para ele uma injeção de ânimo, porque a partir daí ele buscou a regeneração. Depois ele voltou na Terra, envergou aí 3 ou 4 encarnações difíceis, e resgatou aquele sentimento infeliz que ele tinha confundido com Jesus, né? Porque ele achou que se colocasse Jesus no poder, o povo israelita ia tomar conta da terra, né? Ele achou isso. Então, ele achou que aquilo que ele ia fazer com aqueles sacerdotes era justamente isso, mas na verdade eles estavam arrumando uma armadilha para Jesus e ele não percebeu, não teve, diríamos assim, o bom senso de perceber isso, apesar de ser um dos mais difíceis que Jesus teve, porque o Judas ele era que cuidava da bolsa e de vez em quando
a bolsa era um pouco abusada, né? E antes de cuidar da bolsa, ele também tem lá algumas vias tortuosas, que eu tenho a sensação que Jesus justamente o chamou para exemplo de todos nós, não é? Então, qualquer um pode servir a Jesus, não importa a condição que esteja, qualquer um pode. Enfim, e agora, para terminarmos, Maria tem uma falange de espíritos que cuidam especificamente das senhoras grávidas. Então, dentre essa falange de Maria, nós temos Celina, é um espírito de altíssima envergadura, que juntamente com dezenas e milhares de outros, acompanham a gravidez de uma senhora. Não importa em que condições, apenas a gravidez. E vocês podem ter já tido uma experiência com alguma senhorinha, mocinha ou jovenzinha grávida, que no período da gravidez ela fica assim, meio num estado de graça. Algumas ficam assim. Se sentem assim nas nuvens, é uma felicidade assim, tanto quanto maior, aquela coisa, né? Confiança, essas aí conseguem uma boa sintonia com as suas mentoras provisórias. Agora, é claro que tem aquelas que não conseguem, porque aquilo aconteceu de uma forma trágica ou de uma forma acidental, enfim, a pessoa está introspecta, está fechada. Mas quando a mulher se abre o seu coração, ela recebe essa assistência de Celina e dos espíritos pelas ordens de Maria. E Maria, obviamente, acompanha todos os reencarnes na Terra, porque a mulher é a que tem a chave do mundo, não é? A chave do mundo. E então ela merece essa dupla companhia, tanto do seu amigo espiritual, o seu benfeitor espiritual, como de um superior designado por Maria. Ah, mas isso é loucura, é coisa de gente fanática. Presta atenção nas gravidinhas, presta atenção nelas, no apoio, na reunião de condições, de recursos que se girem em torno de uma gravidinha. Então, todo mundo se solidariza, fazem chá, fazem não sei o quê. Se a pessoa tem pouco recurso, vão lá, vão comprar um bercinho, vão arrumar um bercinho de graça, sei lá. As pessoas fazem aquele trabalho intenso para receber o espiritinho que está chegando, né? Então, eu estou dizendo que isso é regra, não é exceção. Obviamente tem exceção, lógico, né? Em tudo tem exceção. Aliás, é a exceção que confirma a regra. A gente sabe que tem condições muito difíceis, pessoas muito difíceis e situações muito difíceis de mulheres que passam pela gravidez de uma forma muito difícil. Pois não. E isso deve ser verdade, com certeza, porque o meu marido sempre fala, quando você está grávida, você fica diferente. Como você não fica depois. E eu já fiquei grávida por 3 vezes, né? E ele fala, as 3 vezes você muda. Muda. E agora, você falando isso, eu vou até chegar em casa e vou falar pra ele, eu descobri o porquê. Que você não, melhor você não falar, porque senão eu vou arrumar mais uns 3 ou 4, né? Não, mas ele fala que ele queria ter mais 2, pelo menos. Né? Mais 2. Eu, se fosse você, teria. E agora eu descobri, eu vou contar pra ele. Isso aí. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe. E olha, vai chegando o Dia das Mamães, é um dia muito especial. Obviamente que o Dia das Mães é o ano inteiro, obviamente que é isso. Mas tem um dia especial que a gente lembra, porque, assim, se deixassem sem lembrar num dia especial, a gente ia ficar tão assim que a gente ia esquecer. Então, às vezes a gente pensa, mas para que precisa de dia de finados? Mas pensem bem, se a gente não tem um dia, a gente passa ano, vira ano, você vai lembrar do finado quando? Quase nunca. Vai no automático. Não é? Aí você tem aquele dia e fala, puxa, olha, meu tiozinho, minha avózinha, tá, aquelas pessoas queridas, você lembra delas. O que para elas é como se fosse um banho reconfortante de amor, quando a gente se lembra de um desencarnado. É um banho reconfortante de amor. Aqui na Terra já funciona assim. Por exemplo, você sai de uma empresa que você tinha um relacionamento tão gostoso e depois ninguém mais fala com você. Não é triste? Não é chato? Não é desagradável? Nós vamos fazer uma festa de fim de ano, você trabalhou tanto tempo, vem para cá na nossa festa. Puxa, fica, não é? Feliz. Em família também acontece a mesma coisa, não é? Mas é que na família também, a gente também traz os desafetos do passado, aí a gente quer esquecer ele, mas não adianta, a gente não pode esquecer, porque tem que reencarnar junto com ele. E às vezes tem que ser seu próprio filho, porque você esqueceu tanto dele que ele tem que vir de um jeito, que você vai lembrar dele uns 50, 60 anos, não tem jeito, né? O tempo todo, né? Então,
que a gente possa ter um dia muito agradável e a gente possa levantar com uma disposição muito favorável, que é a seguinte: vamos fazer tudo para que nesse dia nossa mamãe não se desagrade com nada. A gente tem uma diferença com o irmão, por exemplo. Naquele dia, vamos esquecer a diferença. Ele vai espinetar você, você vai dar uma risadinha amarela, tá tudo bem, né? Ele vai falar alguma coisa que você não gosta, talvez vá te acusar de alguma coisa, vai te fazer alguma coisa, justamente para te provocar, porque no fundo, ele está sendo instrumento para mexer com os maiores sentimentos da mãe. Vocês também já sabem disso, que nós podemos ser usados para instigar outras pessoas. Os espíritos sabem como agir, né? Então, se ele não gosta, por exemplo, de uma pessoa, ele instiga a outra a incomodá-la para que ela, só pelo fato dela estar incomodada, a pessoa com quem ele quer atingir já fique incomodada também, né? Então, a gente vai resistir, não vai deixar que nada nos interfira e que a gente vai ter um dia bem agradável, algumas horas, algumas pessoas vão ter algumas horas bem agradáveis, tá certo? Leve uma lembrancinha que não necessariamente precisa ser flor, mas podemos começar a pesquisar desde agora o que pode ser agradável para ela, não é? Talvez aquele anel do doce, lembra aquele doce que vinha um anel? Um anel do doce, né? O netinho pode dar isso para ela vai adorar, né? Um anel do doce, vai usar o dia e noite e dia. É a joia da rainha, aquele anel para ela, né? Então a gente vai ver uma coisa que agrade muito, que também não seja de panela de pressão, liquidificador, ferro elétrico, né? Uma coisa que agrade muito a ela, assim, de repente tem uma fruta que ela gosta muito. Aí a gente vai atrás dessa fruta, sei lá. Agrada muito, sei lá, um doce que ela gosta de uma doceria. Vamos comprar esse doce que ela adora, né? Ela gosta muito de frango assado. Não, aí vocês procuram outra coisa, porque frango assado ela come toda semana, mas alguma coisa sim, não é? Para agradá-la, tá certo? Para que a gente possa melhorar e que a gente possa estar junto dela, assim, mostrando todo o nosso amor, porque olha, a gente falou em tom de brincadeira do asilo, mas é muito triste quando chega a esse ponto em que o pai e a mãe de família são colocados dessa forma, porque às vezes a gente não consegue imaginar a quantidade de amor, de sacrifício que uma mãe fez pelo filho, não consegue imaginar. Ela fala que deu trabalho, que foi isso, aquilo, adolescência, aí ela fala, mas sempre amenizando, ela nunca vai falar realmente o que aconteceu, né? Das noites mal dormidas, das confusão, dos tombos que ela caiu, das coisas que aconteceram, dos medos que ela passou com você, o fato de você ficar do jovenzinho, sair à noite, essas coisas, das noites mal dormidas, das coisas terríveis que muitas vezes a gente passa em silêncio, né? Fica bem quietinho, segue em frente confiando, sempre confiando, das decepções, né? Que ela queria trazer você para a casa religiosa e você não queria vir, assim, puxa vida, queria tanto que minha filhinha estivesse aqui, viesse comigo, não é? Meu filhinho, minha filhinha. A gente vai lembrando disso e vai, sabe, mergulhar lá dentro do nosso coração, falar assim, vou pegar um pouquinho desse manancial que eu tenho dentro de mim, pegar um potezinho, sei lá, uma bacia, um balde, alguma coisa que a gente aguente carregar, vai lá, traz ele para cima, aquele amor, não é? Verdadeiro, sincero, puro. Se for preciso, fale alguma coisa que está te incomodando e que sua mãe precisa saber. Fala, olha, mãezinha, aconteceu, você me desculpe. Então, eu sei que nunca é tarde para falar isso, talvez nem seja o dia muito apropriado, mas alivie o seu coração, está tudo bem, aconteceu, tudo certo, paciência, vamos seguir em frente, não é? Mãezinha, você está sozinho, o paizinho precisou ir embora antes da senhora, mas você tem a gente, nós estamos aqui do lado, tá certo? A senhora mora em Osasco, eu moro em São Miguel Paulista, mas não tem problema, se a senhora me chamar no meio da noite, não tem problema, eu mando o Uber para buscar a senhora, né? Não, a gente não vai lá, né? Óbvio, né? O filho não vai, a mãe vai, mesmo que for a pé, pegando um ônibus, táxi, chama a polícia, fala, na casa da minha filha lá em São Miguel, tô tendo um problema, ela pega a polícia, vai com a polícia lá, mas a gente... Quem ia esperar um negócio desse, né? Na casa espírita, você fala, meu Deus do céu, eu sabia que a casa espírita era desse jeito, né, dona Aura? Eles trazem umas pessoas tão perturbadas para falar aqui, não, meu Deus do céu. Vamos falar uma poesia das mães? Agradeço, Senhor, o mundo em verde flor que nos fizeste a terra,
O lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana toda vez que se alegra e se refaz no entendimento humano. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas. Agradeço-te enternecidamente em prece o regaço materno que me trouxe para a glória da vida, em tudo, em todo o tempo e em toda parte. Sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Muito obrigado. Pode bater palma.